Estamos aqui no salão de cultos da nossa igreja. Estamos apenas nós, mas vocês estão aí para ouvir, mas também para participar. Portanto, eu quero convidar-vos a abrirmos agora a Palavra de Deus. Convido os irmãos também a terem a sua Bíblia aí perto para poderem acompanhar a leitura da Palavra do nosso Deus, enquanto nós iremos transmitindo a mensagem que queremos transmitir hoje à Igreja. É sempre muito constrangedor estarmos a falar e termos apenas aqueles que estão aqui a participar, os que estão a gravar, os que estão a louvar, porque eu gosto muito de estar, tenho prazer, tenho alegria em estar com os meus irmãos. É por isso que quando, nos tempos normais em que vivíamos, quando eu estava de férias, sempre gostei e tinha o hábito nas minhas férias de visitar outras igrejas. E é uma experiência muito interessante quando nós visitamos outras igrejas, porque vamos nos apercebendo com essas visitas que os nossos irmãos, em vários lugares onde eles se reúnem, têm uma forma de estar diferente umas das outras. Não há duas igrejas iguais, embora às vezes até pertencendo à mesma família denominacional, ao mesmo grupo, à mesma denominação. Umas vezes é um modo de cantar, às vezes até brincamos, porque entre nós batistas, nós visitamos uma igreja que fica a poucos quilómetros da nossa e a mesma música já é cantada um pouco diferente, a letra já está um bocadinho diferente, há sempre alguma coisa que muda. Também às vezes há outras coisas que, como por exemplo a maneira de receber, a maneira de se organizarem, a maneira, até como fazem o culto. Então há muitas diferenças, umas mais significativas, umas profundas, outras não tanto. Às vezes há igrejas que são mais frias no seu relacionamento, outras são mais emotivas, umas mais organizadas na sua liturgia, outras nem tanto. Mas eu queria desafiar a igreja e todos os irmãos que nos ouvem a fazermos uma visita a 7 igrejas que se encontram no livro de Apocalipse. Não vamos fazer a visita às 7 hoje. Hoje iremos apenas visitar uma dessas igrejas. São as igrejas a quem foi escrita uma carta quando o apóstolo João, no seu livro de Apocalipse, da Revelação, começa precisamente por escrever a essas igrejas. São cartas escritas por ordem daquele que fez a revelação a João, a ordem do próprio Senhor Jesus. Essas igrejas são 7 igrejas históricas, igrejas que existiram durante muito tempo no Império Romano, existiam no tempo apostólico. Com o evoluir do tempo, com o evoluir da história, deixaram de existir, mas que são bem representativas, são figura de muitas das igrejas de Jesus que ao longo dos séculos foram existindo, são figuras da igreja de Jesus hoje. Por isso o meu apelo, o meu desafio é que ao irmos falando e verificando como eram estas igrejas, que nós próprios possamos também olhar para a nossa vida e ver o que é que temos de semelhante ou não com estas igrejas. São igrejas que, segundo a Bíblia, representam a Igreja Universal, ou seja, são igrejas que representam a totalidade dos crentes. A Igreja Universal é o conjunto de todos os crentes em Jesus, em todos os tempos e em todo o lugar. E essa igreja é chamada de a noiva de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos versículos 2 e no versículo 9, nós podemos ver ou ler o seguinte: eu, João, João está a referir-se a João
aquele que escreveu o livro de Apocalipse, a quem Jesus revelou o que está neste livro, é o apóstolo João. E ele diz: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, ou seja, preparada, arranjada para o seu marido. E veio, diz o versículo 9, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus. A Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade espiritual, o corpo de Cristo, mas também conhecida na Bíblia e chamada na Bíblia como a noiva de Jesus. Jesus, o noivo, a igreja, a sua noiva. Estas 7 igrejas que estão no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, elas situavam-se na Ásia Menor e são a representação mesmo desta noiva de Jesus. Esta era uma região que hoje é conhecida como a Turquia, e Jesus, quando manda João escrever uma carta a cada uma destas igrejas, ele tem uma mensagem para cada uma delas, tem um apelo, uma exortação para cada uma delas, e também não apenas para cada uma delas, mas para a igreja total, para a igreja completa, para todas as igrejas, porque todas as cartas a estas igrejas, no final, têm esta mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem quiser ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, quem está com o seu coração aberto, então que ouça aquilo que o Espírito tem para dizer. Então, quem tem ouvidos hoje, em 2021, ouça também o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. A primeira carta que nós hoje iremos olhar é a carta à igreja que está em Éfeso, e está no capítulo 2, nos versículos 1 até ao versículo 7. Vamos ler esta carta, então, em Apocalipse, no capítulo 2, os versículos 1 até ao versículo 7. E diz assim a palavra do nosso Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária. Talvez era mesmo a principal cidade da Ásia Menor. Era um grande centro também religioso. Ali se praticava o culto à famosa deusa Diana. Diana para os romanos, Artemis ou Artemisa para os gregos. Era a chamada
deusa dos Efésios. No seu templo também se realizava o culto à cidade de Roma, ao imperador também. Ali foram cultuados tanto a cidade como o imperador. Em Atos, no capítulo 18 e no capítulo 19, os irmãos poderão depois verificar, nós podemos ver que se tratava de uma cidade onde imperava muito a superstição e a magia. Nós podemos ver lá no capítulo 19 que muitos se converteram e trouxeram os livros de magia, de feitiçaria e abandonaram todas essas práticas. E também ali o apóstolo Paulo exerceu fortemente o seu ministério. Aquela igreja que surge é uma igreja muito bem doutrinada, a igreja em Éfeso. Eles receberam, diz-nos a palavra de Deus no capítulo 18 de Atos, ensino de um grande mestre, de Apolo. Apolo é chamado de eloquente e poderoso nas Escrituras. Também um casal, Áquila e Priscila, bem dedicados, exemplo de servidão ao Senhor. No seu serviço exemplar, eles encaminharam aquela igreja a poder servir a Deus com amor. Paulo esteve ali durante alguns anos também ensinando. Timóteo e o próprio apóstolo João se crê que foi ali também pastor nesta igreja. Então uma igreja que recebeu de bons mestres tudo aquilo que ela sabia e conhecia acerca da doutrina de Jesus Cristo. Portanto, era uma igreja bem doutrinada. Paulo diz-nos também em Atos, no capítulo 20, que ele um dia chama os bispos ou os pastores daquela igreja e exorta-os a cuidarem bem da igreja, avisando-os que haveria de chegar o tempo em que falsos profetas, falsos mestres chegariam e estariam a desestabilizar a igreja. Exorta-os também, Paulo, numa carta que escreve e que está no Novo Testamento, a carta aos Efésios, para eles marcarem a diferença entre o seu modo de vida com aquilo que o mundo vivia, que os cidadãos de Éfeso viviam. Exorta-os a andar na luz, em santidade. Exorta-os a andar em amor. Então é uma igreja que está bem enraizada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina, e que seguiu tudo isso que aprendeu. Mas o que é que acontece depois? Depois deste primeiro tempo, a carta à igreja de Éfeso, que está aqui no livro de Apocalipse, é algo que nos vai mostrar como é que esta igreja, alguns anos depois, se encontrava. Não sei se os irmãos já tiveram alguma vez a experiência de estar numa igreja, já tive essa experiência, de estar numa igreja, acompanhar a vida dessa igreja, depois ausentar-me e voltar alguns anos depois. Aqui na Igreja da Parede já aconteceu. Eu estive 14 anos fora no Alentejo, pastoreando igrejas no Alentejo, e ao fim de 14 anos regressei. As pessoas tinham mudado, a igreja tinha mudado, já algumas coisas estavam diferentes. E se nós fôssemos acompanhar a história e a vida da igreja de Éfeso, voltando anos depois, e esta carta é escrita anos depois, é como visitar a igreja de Éfeso depois de Paulo, passado alguns anos, muitos anos. O que é que aconteceu? Bom, nós vamos ler novamente alguns versículos, chamar a atenção de alguns para ver o que é que aconteceu. A primeira coisa que nós percebemos que aconteceu é que o noivo, Jesus, o Senhor da igreja, não mudou em nada. Jesus não mudou. Os primeiros versículos dizem que o amor do noivo permanece inalterado. O que é que lá diz? Diz no versículo 1 que quem escreve, ou quem manda escrever esta carta, é Jesus.
E isto diz aquele, diz o versículo 1, isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é este? Quem são as 7 estrelas? Quem são os castiçais? A Bíblia, no livro de Apocalipse, vai nos mostrar quem são. O próprio Senhor Jesus explicou no capítulo 1 que os 7 castiçais são aquilo que são chamados o anjo da igreja. Ou seja, o líder, o pastor, o guia daquela igreja. As 7 estrelas são as próprias igrejas. As 7 igrejas. E diz que o Senhor tem na sua mão direita a liderança da igreja, o Senhor anda no meio da igreja. Estas 7 estrelas e estes 7 anjos, ou seja, os 7 castiçais, as 7 igrejas, eles representam a totalidade da própria igreja. Isto quer dizer que tanto os anjos como os castiçais são a igreja de Jesus. São, como dissemos aqui, a noiva de Jesus. Porque os pastores fazem parte do rebanho de Deus, tal como toda a igreja. E como é que Jesus se relaciona com eles? Há aqui 4 coisas que eu queria destacar. A primeira, ele tem na sua mão direita a sua igreja. A ideia que aqui está a querer ser dada é de que o Senhor Jesus retém, ele conserva a igreja na sua mão. Ele segura fortemente, com firmeza, a sua igreja, o seu povo, os líderes da igreja. Isto quer dizer o quê? Jesus permanece fiel àquilo que ele havia dito em João, no capítulo 10, no versículo 27 a 29, e que já foi aqui lido pelo nosso irmão Andrés, no princípio deste culto. Quando o Senhor Jesus dizia que ele guardava o seu rebanho e que ninguém arrebataria as suas ovelhas da sua mão. Ele tem na sua mão direita aqueles que lhe pertencem. Porquê? Porque ele ama, porque ele cuida. A sua presença constante não falha. Ele está lá sempre a proteger, a cuidar dos seus. Nós podemos ser infiéis, mas ele nunca deixará de ser fiel, pois ele não pode ir contra a sua própria natureza. Deus é fiel e ele cumpre aquilo que prometeu. Então, o noivo não mudou, está na mesma, agarrando pela mão a sua noiva, segurando fortemente, com amor, cuidando e agindo na sua vida. Os castiçais de ouro estão aí referidos e sabemos que os castiçais falam que é a igreja. E é interessante notar a expressão de ouro. É Jesus que diz que a igreja é de ouro. Ou seja, é preciosa, tem muito valor para Ele. Cada um de nós, filho seu, é precioso para Deus. O noivo continua a considerar a noiva preciosa, a amá-la, como no princípio, como sempre. Para Ele, nada mudou. Diz que Ele anda no meio da igreja. E a expressão andar no meio significa que Ele não está apenas no meio da igreja, parado, mas Ele está a mover-se no meio da igreja. Está atuante no meio da igreja. Está a cuidar, está a observar também. E isto quer dizer que Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos. O versículo 2 começa por dizer: eu sei as tuas obras. Ou seja, eu conheço tudo o que tu fazes. Eu conheço não apenas as boas obras, mas também as más. Eu conheço tudo. Eu estou atento a tudo. Ele sabe tudo o que fazemos, de bom e de mau. O que deixamos de fazer, o que fizemos atrasado, o que fizemos adiantado. Ele sabe tudo da nossa vida. Ou seja, em resumo, o amor do noivo permanece. A sua presença permanece. O seu cuidado permanece inalterado,
porque Ele é fiel. Então, Igreja de Jesus, noiva de Jesus, alegra-te, louva a Deus, exalta ao Senhor, mostra gratidão ao teu Deus, porque o Senhor segura-te pela mão, não te larga, não desiste de ti, não se cansa de te amar e está a cuidar de ti permanentemente. E tu? E eu? E a igreja? A noiva? O que é que Jesus vê nesta igreja em Éfeso? O que é que Jesus vê em nós? Continuando a carta, nós vamos ver que a igreja e o que Jesus vê é virtudes, mas também uma falha, um problema. As virtudes, os aspectos positivos da igreja, são aí bem enumerados. Era uma igreja trabalhadora. A palavra trabalho ou labor significa que era uma igreja ativa, uma igreja que servia, uma igreja com muitas atividades realizadas. E isso é positivo. Era uma igreja também firme doutrinariamente. Diz lá que a igreja tinha posto à prova aqueles que eram falsos mestres, falsos profetas. Então, é uma igreja com discernimento espiritual. E além desse discernimento espiritual, dessa sabedoria para lidar com os hereges, com os falsos mestres, era uma igreja perseverante. Fala aí de paciência também. Uma igreja paciente. Uma igreja que sofria até para manter a firmeza na palavra, para manter a sã doutrina. Era incansável na luta pelo Evangelho, militante. Falsos ensinamentos, falsos mestres, ali não entravam. Não havia lugar para eles. Se formos um pouco mais à frente ao versículo 6, diz que eles aborreciam, desprezavam, odiavam os nicolaítas. Isto é, eles não toleravam aqueles que entendiam que a igreja deveria abrir as suas portas ao mundanismo. Porque estes nicolaítas, mais à frente, no versículo 14, quando é escrita uma carta à igreja de Pérgamo, são identificados e comparados com Balaão. Era uma seita que ensinava que a igreja poderia viver sem grande diferença, tal como os descrentes, acompanhando as modas do mundo. Portanto, poderia ser dito uma igreja muito liberal, abrindo as portas até à imoralidade e à idolatria. E eles não admitiam, não, a igreja tem que ser santa. Então era uma igreja que zelava, lutava para que a sã doutrina se mantivesse sempre a ser ensinada, fosse fiel a essa sã doutrina e à santidade. No entanto, o versículo 4 diz que havia uma grande falta, uma grande falha nesta noiva de Jesus Cristo. Diz lá: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então o que é que isto quer dizer? O que é que uma igreja que é tão zelosa, tão cumpridora, tão leal, deixou o primeiro amor? É verdade. Isto quer dizer, meus irmãos, que é possível cumprir tudo e termos um coração vazio, um coração longe de Deus. Esta igreja, o zelo pela doutrina, pela santidade, era tão preocupante que eles foram se afastando daquilo que era essencial. Manter uma intimidade, um relacionamento próximo, apaixonado pelo seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. As coisas eram feitas mecanicamente, as coisas eram feitas religiosamente, mas sem sentimento. Afastaram-se do seu Cristo, do seu Jesus,
do seu noivo e, como consequência, afastaram-se também das pessoas, dos outros. A luta contra os falsos mestres, contra os mentirosos, a preocupação por preservar a sã doutrina, levou-os a tornarem-se uma igreja fria, calculista, legalista, intolerante. Jesus havia dito em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, Mateus 24, quando o Senhor Jesus anunciava algumas coisas que haveriam de acontecer antes do fim dos tempos. Ele dizia, o Senhor Jesus, versículo 11, 24:11, Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Isto aconteceu. Muitos falsos profetas lá em Éfeso e o amor de muitos foi esfriando. Irmãos, a pureza doutrinária e a lealdade ao Senhor não podem nunca destronar a virtude maior que identifica o verdadeiro cristão. E qual é ela? O amor. O Senhor Jesus havia dito que o amor era aquilo que faria com que todos soubessem e conhecessem que nós somos seus discípulos. Em João, no capítulo 13 e no versículo 35, lemos isto: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É Jesus que está a dizer: se vos amardes uns aos outros. Pelo amor conhecido é o cristão. E esta igreja, preocupada que estava com a doutrina, com o manter-se pura, sem os falsos, sem os pecadores, acabou por ser intolerante e viver sem amor. Porque quando amamos a Deus, amamos ao próximo. Quando amamos ao próximo, provamos que amamos a Deus. Por um lado, nós podemos dizer que a intolerância ao pecado não pode fechar as portas à manifestação do amor de Deus. Também é verdade, por outro lado, que a manifestação do amor de Deus também não pode abrir as portas ao pecado. Doutrina sem amor é legalismo, é religiosidade. Amor sem doutrina é relaxo, é permissividade. Há que haver aqui um equilíbrio. Zelar, ser fiel, ser leal, mas nunca perder o primeiro amor. Os nicolaítas, eles queriam abrir uma porta larga à igreja para a levar por um caminho espaçoso. Ora, Jesus já tinha falado sobre isso. E sabemos que a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. Mas os legalistas quiseram apertar tanto a porta que ninguém conseguia entrar. Devemos abrir a porta a todos os pecadores e fechá-la a todos os pecados. A questão central aqui é a motivação para a realização da obra de Deus. A igreja, ela não deixou de ser fiel, não deixou de ser trabalhadora, mas as suas obras deixaram de estar perfumadas com o bom cheiro de Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, é bem claro neste capítulo que Paulo escreve que podemos ter os melhores dons, podemos fazer as melhores obras, mas se não tivermos amor, isso de nada aproveita. O amor que foi perdido por esta igreja, que foi deixado, que foi abandonado, não foi apenas o amor ao próximo,
Trata-se do amor ao seu Salvador, ao seu Senhor. Como já dissemos, o amor a Deus, o amor ao próximo, fazem parte de um só mandamento. E quem não ama a Deus, não ama os irmãos. Quem não ama os irmãos, também não ama a Deus. A Igreja perdeu o primeiro amor, perdeu aquela paixão inicial que tinha quando se converteu nos primeiros momentos, quando tinha abraçado a fé, aquela sua nova maneira de viver, com fervor, com alegria. E agora continua na mesma, mas sem paixão, só por obrigação, por rotina, por tradição. Estes são inimigos do primeiro amor. A rotina, a obrigação de fazer as coisas, a habituação, o dever, o plano de atividades. Talvez agora nos nossos dias nós pudéssemos dizer a agenda, o online, as coisas na internet. Perde-se o relacionamento, perde-se a proximidade. Assiste-se, mas não se vive. Cuidado para não perder o primeiro amor. Nesta comparação que a Bíblia faz em muitos textos de Jesus o noivo e a igreja a noiva, nós podemos comparar a vida desta igreja com aqueles casais em que há fidelidade, há dedicação, cumprem-se todos os deveres conjugais, mas com o passar dos anos perdeu-se o fogo da paixão, do amor, a alegria do relacionamento. É uma rotina. Isso arruína os casamentos, arruína também a igreja. Perdeu-se o que era essencial. Ficou-se apenas no que é periférico. E é por isso que este texto e esta carta em Efésios, à igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse, depois faz um apelo. É o próprio noivo, é o próprio Senhor Jesus que apela à igreja. Versículo 6, lembra-te, aliás, versículo 5, lembra-te onde caíste. Onde foi que falhaste, igreja? Em algum momento começou esta desobediência. Pois se o amor é um mandamento, não amar é desobediência, é pecado. Só há uma solução. E essa solução está lá também. Versículo 5. Lembra-te, analisa bem, pensa bem onde tudo começou, como foi que tudo começou e arrepende-te. É importante, irmãos, nós frequentemente fazermos uma retrospectiva na nossa vida espiritual e pensar como é que está a minha relação com Deus, como é que está a minha relação com os meus irmãos, com o meu próximo. Se nos estamos a afastar, se estamos a deixar de ter prazer em estar juntos, se estamos a sentir que não é urgente estarmos juntos, nem com Deus, nem com os irmãos. Onde é que foi que isso começou? Se somos indiferentes à presença dos outros, se nos esquecemos de nos relacionarmos uns com os outros, do nome até uns dos outros, e sobretudo, se nos esquecemos de orar, de estar aos pés de Jesus, onde é que foi que começou? E arrepende-te. Essa é a única solução. E arrependimento significa mudar de vida, mudar de comportamento. É voltar ao que estava certo e deixar o que está errado. É praticar, como diz aí, pratica as primeiras obras. Volta à primeira maneira, ao primeiro viver, àquela alegria de estar junto, de estar perto, de não abandonar, de amar verdadeiramente. É voltar ao início do relacionamento com Deus. Eu tenho assistido ao longo da minha vida cristã e também pastoral de muitas pessoas que, quando se convertem, a alegria que têm de estar na igreja, a alegria que têm de estar com os crentes, a alegria que têm de ler a Bíblia e o prazer que têm de estar com Jesus, de crescer, o fervor,
Passado uns anos, a apatia, o desleixo, perderam o primeiro amor. Como é que tu estás? Aquele fervor, aquela paixão, aquele fulgor por Cristo, como é que está? Quando os crentes se convertem, é muitas vezes isso que nós vemos. Passado um tempo, isso desaparece. O arrependimento tem que vir. Ou seja, o voltar ao princípio tem que acontecer. Mas tem que acontecer quando? Vejam o que diz aí o texto. Versículo 5 diz: brevemente a ti virei. Brevemente a ti virei. Nós não sabemos quanto tempo temos para até dar contas diante de Cristo. Até que o noivo venha buscar a sua noiva. Até que a noiva vá ao encontro do noivo. Então queremos dizer que o arrependimento tem que ser brevemente, ou seja, é urgente. Nós não podemos deixar para amanhã a mudança. Nós não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. A igreja sem amor não serve os propósitos de Jesus na terra. É inútil. Por muito que ela faça, ela não mostra o rosto de Jesus, porque o rosto de Jesus é amor. Deus é amor. É isso que a Bíblia diz. Então, como está o teu amor por Cristo? Como está o teu amor pelos outros? Como é que estás a mostrar que és discípulo de Jesus? O perfume de Cristo, como é que está a ser passado para os outros? A carta começa dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouviste? Então pratica. Porque aquele que pratica é o vencedor, que aí fala no versículo 7. É difícil. Implica uma luta. A primeira luta é contigo mesmo. É com a nossa própria vontade. Ou falta dela. Mas se vencermos, o Senhor nos diz que temos um lugar garantido no paraíso de Deus. Não quer dizer este versículo 7, quando diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que nós só vamos ser salvos se formos vitoriosos nas lutas do dia a dia. O que isto quer dizer é que aquele que realmente conhece a Cristo e se arrepende, aquele que se arrependido segue a Jesus, esse é vencedor. Aqui mesmo, no livro de Apocalipse, no capítulo 24, no versículo 14, é-nos dito o seguinte, Apocalipse, capítulo 24 e versículo 14, mesmo, aliás, capítulo 22, peço desculpa, porque não há 24 capítulos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz: bem-aventurados aqueles, ou seja, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, felizes aqueles que se purificaram no sangue de Jesus, que creram em Jesus e lhe entregaram a sua vida. Jesus, o Cordeiro que deu a sua vida na cruz por cada um de nós. Então, ao reconhecermos Jesus como o nosso Salvador, nós temos acesso à vida eterna, à salvação. Entramos na cidade, ou seja, entramos na igreja, a cidade santa. É isso que o próprio João diz na sua primeira carta, bem perto aqui do livro de Apocalipse, em 1 de João, no capítulo 5 e nos versículos 1 a 5, nós vemos João falar que como é que nós somos vitoriosos, como é que nós temos vitória. Diz assim: todo aquele que crê,
1 João 5, 1-5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E reparem como João aqui diz claramente que a nossa fé está intimamente relacionada com o amor a Deus e o amor ao seu irmão. O crente já é um vencedor. Só tem de viver agora como vencedor e não como um falhado. Dizer não à derrota. A pergunta que eu quero fazer é: a Igreja de Jesus é composta por cada um de nós, portanto ela vai ser o que cada um de nós for. O que é esta Igreja à qual tu pertences? É uma igreja que perdeu o primeiro amor? Ou é uma igreja que ainda vive o primeiro amor? Com alegria, com fulgor, com fervor, com paixão. Que tipo de igreja és tu? Se Jesus te escrevesse hoje uma carta, o que é que ele iria dizer? Tenho, porém, contra ti que vives na apatia, na mornidão, sem amor e sem paixão. Que não seja assim, mas que cada um de nós possa realmente viver a sua fé em Cristo, o seu relacionamento com Deus, amando-o, porque como não amá-lo, se Ele a nós nos amou tanto. Que Deus vos abençoe.